Olá, bom dia, oitavo ano, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos só complementar um pouco da nossa aula de ontem, que nós começamos a estudar, finalizamos o sistema circulatório e respiratório. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o sangue. Bem, então, esse texto ele traz um conceito muito importante sobre o sangue. Então, todos os organismos multicelulares são formados por uma série de tecidos. Então, esses tecidos, eles são formados no nosso corpo, no corpo dos animais, e eles possuem funções específicas. Nós vamos encontrar, por exemplo, tecido epitelial, nós vamos encontrar tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular. E esses tecidos, eles têm capacidades de desenvolver funções diferenciadas no corpo. Por exemplo, o tecido nervoso e o tecido muscular está diretamente ligado à nossa locomoção. Já o tecido epitelial, também o tecido nervoso e também o tecido muscular, eles são constituídos principalmente por células. Só que o tecido conjuntivo é um tecido diferenciado. E ele vai ser formado, na verdade, predominantemente por matriz extracelular. O que é isso, professor? Aqui embaixo diz, ó, é uma massa sem forma de aspecto gelatinoso e transparente, formada por água e diversas substâncias dissolvidas que preenchem os espaços entre as células e fibras. Então, todos os espaços preenchidos entre as células, entre as fibras, vai ser preenchido por uma matriz extracelular que vai formar esse tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, gente, eles vão apresentar subtipos, né, de acordo com a sua função. Nós vamos ter tecido conjuntivo com funções de preenchimento, nós vamos ter tecido conjuntivo com funções de sustentação, com funções de defesa, com funções de nutrição. Então, é um tecido presente, por exemplo, no corpo dos animais e que possui funções específicas e diferenciadas. Esse tecido conjuntivo ele recebe três classificações básicas. Ele pode ser um tecido conjuntivo propriamente dito, que nós chamamos esse tecido de frouxo e denso. Esse tecido conjuntivo ele pode ser de sustentação, como o tecido formando os ósseos e as cartilaginosas, as cartilagens, e pode ser também um tecido de propriedades especiais, quando, por exemplo, fazer parte de um tecido mais adiposo, elástico, mucoso, enfim. Você pode estar lendo aqui o para e além e verificar outros tipos de tecido conjuntivo que nós temos atualmente. Então, nós vamos destacar um tipo de tecido que nós não podemos deixar de falar, que é o tecido conjuntivo hematopoético. Que tecido é esse, gente? É um tecido que origina o sangue. Então, ele vai ser presente dentro da medula óssea, que fica dentro do osso, são vasos sanguíneos dentro do osso, de determinado parte do corpo, seja das costelas, seja das vértebras, seja do fêmur. Então, esse tecido ele vai produzir a linfa e os componentes do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Esses glóbulos vermelhos, gente, eles também são chamados de hemácias, também são chamados de eritrócitos. Quando nós fazemos exame de sangue, se você tiver um na sua casa, você pode pegar, você vai encontrar os eritrócitos, que são as células mais abundantes do sangue. Então, nos seres humanos, essas células, elas são anucleadas, ou seja, elas não possuem núcleo, esse núcleo não se desenvolve, elas perdem o seu núcleo quando elas são formadas, e elas têm forma bicôncava, tá? Então, deixa eu ver se eu encontro a imagem aqui para mostrar para vocês. Só um minuto. Não vou encontrar agora, mas depois eu mostro para vocês. Então, elas têm as formas assim, bicôncava, e vão ser bem pequenas e são ricas em hemoglobina, que vai ser a proteína responsável pelo transporte do gás oxigênio. Então, os glóbulos vermelhos estão diretamente ligados com aquele processo de troca gasosas que ocorre lá na respiração, justamente por ser a partir da hemoglobina, uma proteína responsável, que vai fazer o transporte do oxigênio. Então, a principal função dos glóbulos vermelhos é transportar oxigênio, é transportar os gases
oxigênio e carbono. Então, essas células estarão presentes no sangue, transportando esse oxigênio que nós respiramos e eliminando esse gás carbônico que é feito a partir da hematose, que é chamado de trocas gasosas. Então, quando o gás oxigênio se liga à hemoglobina da hemácia, forma uma substância vermelha que se caracteriza como um sangue arterial. Então, é a partir desses glóbulos vermelhos, é a partir dessa hemoglobina que nós vamos ter o sangue arterial que corre nas nossas artérias, tá bom? Rico em oxigênio. Então, essas hemácias elas são produzidas na medula óssea, portanto, dentro do osso, a partir de células que são células troncos, denominadas de eritroblastos. Então, esses eritroblastos, eles estão presentes também nos nossos exames de sangue, que nós podemos verificar, por exemplo, o grau ou não de uma determinada anemia. Bem, a produção desses glóbulos vermelhos, ela está diretamente relacionada com a ação do hormônio eritropoetina, que é secretado lá pelos rins. Outras partes que nós encontramos no sangue também são os glóbulos brancos, que são chamados de leucócitos. Então, se os nossos leucócitos estiverem baixos, por exemplo, em um exame, algo vai estar em risco. Vamos ver o quê? São células esféricas e nucleadas, maiores que as hemácias, e responsáveis pela defesa dos organismos contra o ataque de agentes invasores. E aí eu gostaria de frisar aqui nessa nossa aula, eu tenho uma amiga, por exemplo, que está internada com Covid e está com os leucócitos muito baixos. Por quê, professor? Porque o seu sistema de defesa também está fragilizado. Então, quando nós estamos com os leucócitos muito baixos, o nosso sistema de defesa ele se encontra fragilizado. Então, essa atividade ela é exercida diretamente pelas células por meio de um processo que nós chamamos de fagocitose, que é a produção de proteínas de defesa chamada de anticorpos. Então, a fagocitose é o processo de produção de proteína que é realizado para que seja desenvolvido anticorpos. Nessa imagem, nós podemos perceber um processo de fagocitose em algumas bactérias, né? Então, os fagócitos, eles ingerem os organismos ou as partículas estranhas, ali perto, próximo dos seres vivos, e em seguida, esse fagócito vai se digerir, neutralizando e protegendo aquele organismo. Nós temos ainda presente no sangue as plaquetas, elas irão fazer parte de todos os componentes celulares do sangue, não sendo inteiras, mas fragmentos citoplasmáticos e megacariócitos, ou seja, são células grandes que recebem proporções formadas na medula óssea. Então, essas plaquetas também estão presentes nos nossos exames de sangue. Elas vão apresentar substâncias que atuam no processo de coagulação sanguínea. Então, é saber, na verdade, se esse sangue pode ou não coagular. Nós sabemos isso através das plaquetas. E também processos hemorrágicos, sendo também conhecidos como trombócitos. Então, as plaquetas, elas são de uma importância muito grande para o nosso corpo no processo de coagulação sanguínea e do processo de se evitar o risco de outras doenças. Por fim, nós temos o plasma. O plasma, gente, ele é a parte líquida do sangue. Então, quando nós centrifugamos o sangue em uma máquina para fazer exame de sangue, esse plasma ele se consolida em uma parte mais líquida. É uma solução aquosa e vai ser composta por substâncias dissolvidas, né? Proteínas, hormônios, outros nutrientes. E esse plasma ele tem a função de transportar essas substâncias pelo corpo, dentro dos vasos sanguíneos e funcionado pelos batimentos do coração. Tá bom? Então, é a parte líquida, em outras palavras, do sangue. Para casa, a nossa atividade é a página 153 e 154. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau! Onde é que pausa, meu Deus?